pessoal, eu voltei com o quê? Com a parte 2 de arranjos naturais desconstruídos. Então, bora lá assistir todas as dicas aí pra vocês fazerem arranjos maravilhosos. Mas antes disso, não esqueça, tá? De dar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, tudo que vocês têm direito, tá bom? Pra vocês assistirem aí e receberem em primeira mão todos os vídeos que eu postar daqui pra frente, tá? Então, vamos lá assistir parte 2 de arranjos desconstruídos. Fazendo o seu movimento. E olha, eu já fiz 3 arranjos e aí o mais alto. Então, assim, é a mesma técnica. Sempre que você for usar esse vaso meu verde tem 30 centímetros. Automaticamente, a copa do arranjo vai ter que ser proporcional. Então, mesmo que você não faça 30 centímetros de hortênsia, você vai dando movimento com flores de entradas e saídas, entende? Olha, isso aqui vai ficar passando direto pra vocês, tá, gente? Quanto mais vocês virem, eu acho que mais vocês vão captando. Tá vendo? O arranjo é alto, eu comecei colocando uma hortênsia, sempre me preocupando com a saia, né, do arranjo. Lembre-se, não deixa aparecer o caule, fica feio, tá? Talvez depois eu vou colocar uma referência aqui pra vocês virem, às vezes de algum arranjo mesmo que eu já tenha feito, que não tenha ficado legal. Eu vou colocar aqui pra vocês virem, porque às vezes a correria acontece, gente, ninguém é perfeito. O que eu falo aqui pra vocês não significa que eu nunca tenha feito. Se eu falo é porque eu já errei, então eu estou falando pra que vocês não errem, tá? Pra que vocês aprendam com meus erros, digamos assim. Ó, vocês viram que eu fiz a saia do arranjo e mais uma vez eu já dei o direcionamento pra onde eu quero que o meu arranjo caia. Ou seja, eu quero que ele fique para... Provavelmente eu vou mudar isso. Eu falei, provavelmente eu quero que ele fique pra direita, mas aí eu mudei a flor pra esquerda. Ai, Jesus. Não, mas provavelmente eu mudei aqui, mas eu vou colocar outra pra cima, tá, gente? Ai, Jesus amado, pode rir, pode rir, pode rir. Eu não ligo, tá certo. Ó, tô fazendo a copa do meu arranjo. Mudei a folhagem, né? Porque o arranjo natural desconstruído é isso. Ele vai tomando uma forma, gente, que você começou de um jeito, muitas vezes você, às vezes, muda de ideia, sabe? Olha, agora eu já vou colocar um eucalipto, dando o mesmo caimento da minha folhagem, tá? Vocês viram que a hortênsia, ela tá bem mais pra baixo, certo? Lembra do que eu falei dos 30 centímetros? Você respeitar a altura do arranjo, né, do vaso, para você fazer a copa do seu arranjo. Não necessariamente eu fiz a hortênsia com 30 centímetros, né? Porque ele é um vaso estreito, então não tem onde sair. Então, para chegar nesse diâmetro, nessa largura, né, nesse diâmetro do arranjo para 30 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com as minhas flores e folhagens de saídas, de movimento, né, as mais espigadas, é a que vai dar esse movimento e esse tamanho que eu preciso para ficar proporcional ao tamanho do meu vaso, tá bom? E só cuidado também para não fazer uma coisa gigantesca, tá? Então esses arranjos aqui são direto na água, tá, gente? Eu não tô fazendo com espuma porque não cabe, porque são arranjos de boca fina. Geralmente os arranjos de boca fina a gente acaba fazendo mesmo na água, porque não tem a necessidade da espuma. Quando é aquele vaso de boca larga, aí sim você precisa, porque senão você vai ficar a vida inteira colocando folhagem e ele nem para, né? Ele vai escorregando, né? Então é importante colocar uma espuma para dar uma sustentação aí, para você conseguir dar um movimento melhor. Então vocês vão vendo que aos poucos eu vou conseguindo dar entradas e saídas. As minhas rosas, ao invés de colocar elas para cima, eu coloco elas atravessadas, de forma que quando eu coloco elas atravessadas, o caule dela bate do outro lado do vaso e fica, sabe? Então é assim que geralmente eu faço quando eu uso rosa. Eu vou atravessando ela. E sempre com entradas e saídas. Vocês perceberam que as rosas, elas estão todas com alturas diferentes, tá? Então é muito importante. E lembrando sempre, reforçar a espécie. Eu não coloquei só uma rosinha ou 2 rosinhas. Colocou uma rosa, coloca uma mais pra cima, que é aquela pinceladinha que você dá, sabe? Você pode até colocar uma rosa maior e uma rosinha um pouco menor. Aí veio a minha orquídea, né, maravilhosa, pra dar aquele movimento. Vocês estão vendo? Coloca a orquídea, parece que o negócio flui, parece que o negócio dá vida, sabe? Então eu não coloco em grande quantidade. Vocês veem que
2, 3 hastezinhas de orquídea já é o suficiente para você dar aquele glow aí no seu arranjo, né? Aquela vida, aquela finesse no seu arranjo. Ele acaba, de certa forma, dando vida e passando toda essa riqueza, né? Ele fica mais glamuroso. A astromélia, ela é uma flor bem popular. Só que você usando ela para dar aquele pontinho, porque a astromélia, ela tem um degradê tão bonito que dependendo do tema que você usa ela, mesmo se você estiver usando uma flor nobre, é possível você usar a astromélia de forma equilibrada, só para você ter mais uma variedade e ela dá um bom preenchimento, ela dá um movimento, porque a florzinha dela tem um degradê, é uma pintura. Então eu gosto da astromélia para dar um toque, mas antes eu usava muito astromélia, mas é porque o estilo era outro tipo de arranjo. Então hoje eu uso a astromélia como um toque, sabe? No meio do arranjo. Então vocês podem ver aí que o que mais predomina no nosso arranjo, reforçando o que eu falei no início, é o azul e o amarelo, né? Que são os nossos flores, né, da nossa paleta, que são protagonista e antagonista aí, que é o que mais sobressai. E depois a gente vai pontuando com o laranja e o vermelho, né, e a folhagem. Então a folhagem ela vem para neutralizar, de certa forma, dependendo da folhagem que você usa. Como o tema era masculino, eu acabei usando algumas folhagens, tipo aquela folhagem, né, que parece uma folhagem mais tropical. Eu acabei escolhendo ela porque em alguns momentos do Pokémon, assim, se passa na floresta e tudo, então o tema em si, estuda o tema em si vai te ajudar também um pouco na escolha das flores, tá? Então quando a pessoa fala, como que você escolhe? O tema já me dá isso, o tema já vai me dar a proporção de cores que eu preciso usar. E eu nunca uso a mesma quantidade, porque senão fica poluído. Eu não sei o que é painel, eu não sei o que é flor, eu não sei o que é nada. Então eu sempre vou usar o arranjo de forma mais monocromática, degradê possível, sabe? Para ele ficar harmonioso. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for fazer um tema de unicórnio, que geralmente tem todas as 5 cores, né, do Candy Color, eu sempre vou usar a cor, deixa eu ver, eu vou escolher uma cor para predominar. Eu quero que o rosa predomine no meu Candy Color, então provavelmente 60% do meu arranjo vai ser rosa e depois eu vou vir com as flores, né, as figurantes aí e as coadjuvantes para dar um movimento. Aí eu vou vir depois do rosa, aí a cor que vem do degradê do rosa é o lilás, então eu vou vir com lilás. Depois eu vou pontuar talvez com um amarelinho, sabe? Aí eu vou colocar uma hortênsia para trazer um toque de azul. Entenderam como que funciona isso? Então assim, nunca precisa usar 5 cores ou toda a paleta que você está usando na decoração. Escolha uma cor predominante para que você contraste com o seu painel, com as suas peças que já vão ser coloridas, com os doces. Então o arranjo tenta deixar ele de cor de uma forma mais monocromática, com a cor mais monocromática, tá? E aí depois você vai escolhendo as outras cores para pontuar, porque senão a sua mesa fica toda colorida demais e você não sabe para que lugar olha primeiro. Então os arranjos, ele é um ponto central para dar equilíbrio aí na sua mesa, se você escolher bem a proporção de cores, né? Então eu sempre escolho a cor predominante que eu quero da minha decoração, tá? Então aí a gente já partiu para outro arranjo, né, gente? Eu tô deixando rolar e tô comentando coisas que eu faço. Espero que esse vídeo ajude você, espero que seja útil de alguma forma, porque é a realidade. Eu tô vendo aqui e tô comentando pra vocês coisas de outros temas que eu tô lembrando que é importante. Olha, esse daí, por exemplo, eu senti que ele precisava de altura. O que eu fiz? Eu já pontuei, eu já direcionei a altura que eu quero com o meu eucalipto. E ele dá um movimento muito bonito. Olha quando eu falo de eucalipto novinho, esse eucalipto que eu acabei de colocar no meio, ele tá com a ponta nova. Esse que eu tô colocando agora, ele já tá com a ponta mais curadinha, eu falo mais durinha. Esse eucalipto com a ponta durinha, ele dura mais do que aquele que tá com a ponta novinha, tá? Ele tende a ficar com a ponta novinha, ele tende a morrer mais cedo. E, gente, comprar eucalipto para cortar a ponta não faz sentido, porque a beleza do eucalipto tá justamente no caimento, tá? Então é super importante quando você for comprar, você procurar aquele eucalipto bem bonito, o que tem mais haste, mais movimento. Então geralmente é assim que eu escolho o meu eucalipto e eu não vivo sem. Olha aí o meu toquezinho, ó, da minha figurante. Então o vermelho. E já é o suficiente, ele é uma flor seca, espigada, tá?
Então esse espigado, ele vai vir com aquele respingo, assim, ó, aquela chuvinha, sabe? Que é o máximo que eu preciso quando eu não quero que a cor predomine no meu arranjo, tá bom? Olha aí, mais uma folhagem espigada, a gente vai dando movimento. Você vai vendo que a orquídea, gente, a hortênsia, ela tá lá embaixo. E o arranjo foi crescendo com as flores de movimento. É isso que faz um arranjo orgânico, tá? E por favor, as floristas, me perdoem, eu não sou florista, então eu tô fazendo do jeito que eu acho, tá, gente? Do jeito que eu faço pros meus arranjos. Eu ainda tenho muito que aprender. Não sei por que eu ainda não fiz um curso, mas eu quero me aperfeiçoar e fazer ainda. Foi uma falta de tempo. E tipo, sabe quando você vai se acomodando? Foi o que aconteceu comigo até hoje. A gente vai fazendo do jeito que a gente, né, vai se aperfeiçoando dentro daquilo que a gente acredita. E ainda não fiz, mas eu quero muito fazer um curso. E detalhe, um curso, se vocês algum dia puderem fazer, tem online, faz da Thaís Puntel. Ela tem um direcionamento para arranjo desconstruído, para muitas variedades, ela tem um conhecimento muito vasto para arranjos, vale muito a pena. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso com a Didi Geller, a dona da Elarts, proprietária da Elarts, faça, porque essa mulher é maravilhosa, ela tem um desconstruído misturado com clássico, com romântico, que é maravilhoso. Então, Didi Geller, da Elarts, procura lá para vocês verem, é uma dica muito bacana, né, para vocês se identificarem com estilos diferentes. Às vezes eu tô fazendo desconstruído, mas vocês gostam mais do clássico, daquele bolinha, que também é legal, não existe certo e errado. É que existem estilos de arranjos diferentes para cada estilo de decoração. Uma coisa muito importante a gente ressaltar para vocês, aproveitando que eu acabei de falar sobre questão de estilo, né, quando eu falei de Didi e da Thaís Puntel, que são estilos diferentes, mas que se conversam ao mesmo tempo, né? É super importante você saber distinguir o estilo de decoração de acordo com o estilo de flor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma decoração cinematográfica, uma decoração gigante, uma decoração cenográfica que tem uma mesa balcão quilométrica de 5 metros. Gente, haja arranjo de boquinha fina. Então você imagina que eu vou precisar de uns arranjos mais encorpados. É onde acaba entrando os arranjos com vaso de boca maior, sabe? Aqueles mais tradicionais que a gente usava muito antes da pandemia para as mesas gigantes. Então é importante eu dar um corpo, né, para eu otimizar aí um pouco a quantidade dos meus arranjos. Então eu faço uns arranjos de boca mais larga, né, de um diâmetro mais largo, para eu conseguir uma copa maior de arranjo. Automaticamente eu vou conseguir um preenchimento maior, né? E aí eu vou preenchendo com os arranjos menorzinhos, né? Os bombonzinhos que vão na mesa, aqueles solitáriozinhos que vão na mesa. Mas quando a mesa é gigantesca, quilométrica, é necessário você usar os arranjos, os vasos maiores, né? Agora, se a minha decoração é uma minimalista, uma decoração pequena, não faz sentido pra mim, tá? Colocar um arranjo desse tamanho, onde se eu tô colocando um arranjo em cima do acrílico, ele vai tampar o acrílico todo, não vai caber uma bandeja. Então eu acho que vocês têm que ter noção aí do estilo de decoração de vocês pra saber o que se encaixa mais. Hoje, no meu estilo de decoração, eu acho que não combina tanto os arranjos grandes, com boca larga mais, porque eles ficam pesados. É como se tivesse aquele ponto, a decoração toda leve e eu colocasse, pá, aquele ponto gigante no meio da decoração. Então isso acaba pesando muito. Então é muito importante aí você saber distinguir o estilo do seu arranjo versus o estilo da sua decoração, tá? Se é uma decoração menorzinha, se é uma decoração que não pede muita flor, não use tanta flor. Mas se você quer uma licença poética e você quer colocar flor, coloque flor. Não existe certo ou errado. Existe licença poética para quem trabalha com arte. Só que uma coisa que a gente tem que colocar em mente, senso, noção de equilíbrio, né? Então, se não cabe aquilo, não coloque muito. Vou dar um exemplo. Uma decoração de super-heróis. Se a gente for olhar, só tem prédio, que não sei o que lá, mas ainda assim, em uma cidade existe vida. Em algum lugar da cidade existe uma flor. Então por que eu não posso colocar uma flor? Eu vou colocar em menor quantidade. Eu vou colocar talvez mais folhagens, flores mais secas, mais masculinas, digamos assim, mas ainda assim eu posso, se eu quiser usar, porque em algum lugar daquele prédio vai ter uma flor, né? Então é onde você deve estudar o seu estilo, o seu tema, para saber como usar a flor da melhor forma possível, tá? Não existe certo e errado, existe noção.
Então, se você estudar o tema, em algum momento você conseguir ver na casa de alguém uma flor, né? Sei lá, na casa do Peter Parker, uma flor. Se tiver uma flor em cima da mesa, significa que naquela cidade existe vida, existe flor, e a flor pode ser usada onde você quiser, tá bom? Então, é só você ter noção da proporção, do quanto usar, qual flor usar, o que pede mais. Esses dias eu usei em Star Wars, esses dias não, ano passado eu usei em Star Wars, flores, e eu comecei a pintar elas de prata. Por que não? Então eu escolhi folhagens que fossem tipo meio que no formato de uma estrelinha, elas eram mais espigadas, mas eu pintei de prata. Eu usei azul, né, hortênsia, e pintei o restante as folhagens de prata. Então por que não? A gente pode usar assim, é só ter criatividade para saber usar a flor na sua decoração. Então sempre pense nisso, o estilo da sua decoração para o estilo de arranjo que você está usando. Uma coisa importante, por exemplo, eu ia dar o exemplo, né, aqui agora, das minhas decorações. Hoje elas são mais clean, mais minimalistas, mais leves. Eu uso muito acrílico. Então, eu prefiro usar em cada acrílico um arranjo, né? Talvez de alturas diferentes, pequenininhos, maiores, mas sempre com boca fina. Porque em cima daquele acrílico, como eles são estreitos, no caso eu colocar um Bud Meyer, tipo aquele arranjo gigante, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar arranjos mais estreitos. É onde entra muito bem o estilo desconstruído e onde muitas pessoas começaram a me pedir porque queriam entender como é que eu fazia aquele estilo, mas eu fui criando de acordo com a minha necessidade, entende? Então eu acho que o estilo de decoração pede muito o estilo de arranjo, tá? Não existe certo e errado, é que o meu estilo hoje acaba pedindo os arranjos mais leves, mais desconstruídos e com vasos com boquinhas mais finas. E eu sempre acabo comprando os meus vasos mais em lojas de casa, sabe? Home, porque tem uma dimensão gigantesca de design, de cores, de texturas maravilhosas, transparências. Então assim, eu gosto muito. Uma loja que eu amo é a do Chapéu, assim, que a gente encontra em alguns lugares, né? É a do Chapéu. Eu amo porque tem muita variedade de coisa bacana. E eu tô aqui voltando, né? Tô aqui, terminei o meu arranjo, vou começar mais um arranjo. Vocês viram que a gente assim gravou, gente, a gente gravou todo o processo de arranjos que eu tava montando, sabe? E vocês podem reparar que eu não uso muita flor nos meus arranjos, tá, gente? Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui rapidinho. Vocês viram que eu coloquei ali uma hortênsia mais curtinha? Quando vocês têm uma hortênsia curtinha, que vocês não conseguem usar o caule, que ela não dá altura, pega o caule de outra folhagem, amarra com um araminho ou o próprio elastiquinho que vem nos arranjos para você dar uma altura maior, tá? Isso ajuda bastante. Ali eu só coloquei ela curtinha porque tava encostando na água, mas se você precisar dá pra fazer isso. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês. Olha aí, escolhi a minha folhagem. Olha só que interessante, eu pesei com a hortênsia de um lado e eu dei equilíbrio com a orquídea do outro. Então, e olha, eu coloquei a orquídea de um lado e coloquei um toquezinho bem menorzinho de orquídea do outro lado. Isso se chama equilíbrio, tá? Olha as minhas rosas aí no formato de triângulo. Vocês conseguem perceber? Olha quantos triângulos tem aí. Reparem. Então vocês verem que eu já meio que formei, eu dei peso para um lado, agora eu estou equilibrando do outro lado. Olha, reforçando a espécie com a flor laranja, né? Então é assim que geralmente a gente vai formando um arranjo com equilíbrio e com movimento, tá, gente? Olha ele de lado como tá ficando lindo. Eu nem sei, gente, se eu vou conseguir deixar de parar de fazer arranjo, porque eu olho e depois eu fico admirando, eu gosto, sabe? Eu só não gosto de comprar flor, mas eu gosto de fazer o arranjo, por mais que seja uma loucura. Aí eu dei um movimento, um equilíbrio, né? Como eu pesei com rosas do outro lado, aí eu terminei dando um equilíbrio. Aí eu já fui terminando fazendo tudo bem rapidinho. Vocês podem ver que esse vídeo a gente gravou, gente, todo em 40 minutos. Pra fazer uns 9 arranjos mais ou menos, ou 10 arranjos, eu gastei cerca de 40 minutos para fazer todos. Então eu acabei já pegando uma determinada prática aí. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo porque eu tô comentando em cima, mas foi mais ou menos 40 minutos para fazer uns 10 arranjos, uns 10 minutos para cada, sabe? Foi bem rapidinho. E olha o triângulo aí de novo, gente, é muito importante, tá? Vocês fazerem triângulo, triângulo invertido. Triângulo invertido é quando fica assim, tá vendo? Olha, triângulo, triângulo, tá? Então isso é muito importante vocês pensarem nisso na hora de vocês montarem os seus arranjos, tá? Agora eu vou chuviscar com o meu ponto de luz.
com a minha flor figurante, a folhagem, aquele chuvisquinho, né? O pó de pilim-pim-pim, para dar aquele movimento, aquela leveza no arranjo. Isso aí a gente acaba dando leveza. Eu adoro esses bombonzinhos, esses arranjinhos micro, porque eles dão um preenchimento muito legal sem pesar na mesa. Às vezes tem 10 arranjos na mesa, mas as pessoas veem 5. Por quê? É leveza, é equilíbrio. Eu fiz aí uns 5 arranjos um pouquinho maiores, maior e médio, e depois eu vim com os meus bombonzinhos, né? Eu aprendi isso com a florista essa semana. Ela dá o nome de bombonzinho, aí não saiu da minha cabeça. Eu tô chamando de bombonzinho também. Que é onde você vai jogar ali, sabe? Aquele detalhe, aquele toque, né? Então é mais ou menos isso. Você vai dar uma vida sem gritar que ali tem uma flor. Então eu gosto muito de fazer esses pequenininhos para você ir preenchendo os buraquinhos. Aí quando vai tirar a foto, sai aquela coisinha bonita, aquela folhagenzinha ali na frente do doce. É o que encanta, é o que acaba trazendo aquele encanto para a sua decoração, e muitas vezes as pessoas não se atentam ao que é, mas isso tudo é tática, é técnica, é prática, que você vai percebendo ali a questão de movimentos, né, de entradas e saídas, de preenchimento, de onde coloca, onde não coloca. E você vê que vai pouquinha flor, né, não vai muita flor, e você tem arranjos aí lindos. Vocês viram aí, gente, eu comentei, né, praticamente, à medida que foi passando eu fui lembrando de várias dicas para dar para vocês aqui. Foi um vídeo bem natural, bem orgânico, assim, não foi nada exatamente planejado, mas é literalmente experiência. Eu tô passando para vocês o que eu vivencio, né, o que eu faço no meu dia a dia e as práticas que eu tenho que funcionam para mim, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu distribuí os meus arranjos, né? Eu sempre, quando eu vou colocar os arranjos, eu coloco os maiores atrás nas pontas e talvez um no meio, para não ficar aquele buraco. Por quê? Se eu coloco os meus arranjos baixos aqui, assim, a sua decoração cai. Quando você coloca eles, os maiores, na ponta, ela sobe. Vai dar a sensação de amplitude, tá? Quando você coloca os maiores na ponta, automaticamente você vai intercalando, fazendo um zigue-zague. Imagina que a minha mesa está aqui, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Maiores, médios e baixos, ou maiores, baixos e médios, que eu até gosto mais. E aí esses que sobrarem, os pequenininhos, você vai encaixando, sempre fazendo triângulos, tá? Porque quando você faz triângulos, respeitando as alturas, né, e as entradas, é assim que geralmente eu gosto, a não ser que seja algo conceitual, que você queira fazer, não, essa minha decoração vai ser caída pra cá, então automaticamente eu vou pôr meu arranjo mais alto pra lá. É diferente quando é algo conceitual, sei lá, um editorial, um lançamento, algo assim, ou um estilo de uma pessoa em específico, não sei. Então é diferente. Mas quando você quer dar amplitude na sua decoração, nunca coloque o seu arranjo mais baixo aqui na ponta. Coloque o mais alto na ponta e atrás. E automaticamente você vai fazendo luz e sombra, você vai fazendo um degradê, uma escadinha. E sempre pensando no zigue-zague. Ó, imagina a sua mesa, alto, baixo, médio, baixo, e por aí vai, entendeu? Repare na sua mesa se você está usando a técnica do triângulo, do zigue-zague. Eu sempre uso muito, e quando eu tive consciência do que eu fazia era um zigue-zague, nossa, eu conseguia fazer assim uma mesa no ato, tipo, pra mim é automático isso. E eu uso o zigue-zague, triângulo, a técnica do zigue-zague em tudo que se possa imaginar. Isso é técnica de proporção para quem trabalha com design, para quem trabalha com cenografia, para quem trabalha com qualquer coisa voltada à arte que precisa ter dimensões e distribuição de espaço. O zigue-zague é muito importante, tá? Aprendi isso no teatro, aprendi isso em artes cênicas, quando eu estudava, na minha proporção de distribuição de atores no palco. Isso me ajudou muito. Quando eu tomei consciência de que tudo que eu estudei, né, em artes cênicas, lá na prática de interpretação, lá na minha prática ai, aí você corta, tá? Tudo que eu aprendi, pode ir? Então assim, tudo que eu aprendi lá no teatro, no palco, eu acabei trazendo para decoração. A decoração acabou virando meu palco. E uma coisa que a gente aprende muito, eu vou falar muito para vocês aqui ainda sobre proporção, equilíbrio e preenchimento. Mas isso, gente, é praticamente uma aula, eu tô preparando coisas muito melhores para vocês, tá?
coisas muito mais elaboradas para poder falar de assuntos que requer muita técnica. Então, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Então pense que tudo que vocês forem fazer nos arranjos também usem a técnica do zigue-zague, tanto para montar o arranjo, quanto na altura, quanto na hora de você posicionar os seus arranjos na mesa. Então eu sempre vou fazer assim, colocando os maiores atrás, os menores mais ou menos no meio, os médios e por aí vai, de acordo com as alturas dos seus acrílicos ou de acordo com a altura da sua mesa. Se for uma mesa mais retilínea, você vai sentir como fazer, e se for uma mesa de alturas diferentes, você também vai sentindo de acordo com as alturas do seu acrílico. Um exemplo, se eu tenho um acrílico de 50 centímetros, eu não vou colocar o vasinho menor, eu vou colocar o vaso médio, para dar uma equilibrada, entende? E aí se eu tiver um acrílico de 70, eu vou colocar um vaso pequeno, porque ele já é alto. Vocês conseguem entender? É tudo questão de vocês reparar proporção, equilíbrio. Então quando vocês começam a ter consciência do que vocês estão fazendo, automaticamente isso vira prática depois, tá? Gente, eu não sei se talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui, mas foi como eu falei com vocês, relacionado à minha vivência, à minha prática, mas vai ter outros vídeos, eu vou trazer outros vídeos de flores com certeza, de alguma descoberta legal que eu fizer, eu vou trazer aqui pra vocês, mas por hoje espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho sobre o meu estilo, sobre as técnicas que eu uso, que não tem nada demais pra fazer os meus arranjos, né? Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda a divulgar esse vídeo para ele propagar cada vez mais, para eu ter condições de fazer vídeos cada vez melhores e mais elaborados para vocês, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o seu like, tá? Porque isso ajuda a gente também a atingir mais pessoas. Comenta aqui o que você achou dos arranjos, você vai fazer, vai me marcar lá no meu @ateluê. Eu quero ver o seu arranjo desconstruído que você aprendeu aqui comigo, se eu tiver te ajudado, tá? Então finalizo por aqui, um beijo e até o próximo!